Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos agradecidos ao nosso Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui na casa do Senhor, na sua santa e augusta presença, para juntos louvar, bendizer e enaltecer o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. É uma alegria, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, poder chegar, adentrar ao recesso do teu lar para convidá-lo, para juntos adorar, bendizer e enaltecer o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Aleluia. Com essas palavras, eu quero cumprimentar a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Momentos com Deus, programa, culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade e campo de Pacaembu. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar aqui pastor Luciano, que sempre está conosco, irmã Daiane, sua esposa, e a minha esposa Lourdes, que também se faz presente. Glória a Deus. Convido a você, irmão, irmã, amigo, amiga, para juntos orarmos ao Senhor e darmos assim prosseguimento a esse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Amado Senhor, queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu santo nome. Queremos agradecer-te pela tua bondade, grande misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e podermos, Senhor, louvar o teu nome, te adorar e também ministrar a tua palavra. Venha conosco falar, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e alegrando os corações. Dai, Senhor, a tua bênção aos teus filhos e servos e aos nossos amigos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Muito bem, hoje, terça-feira, é dia de culto, de ensino na nossa igreja, né? E hoje vamos prosseguir falando sobre aquele assunto, orando com Jesus, né? Oração é uma necessidade cristã,
Não há como viver com Deus sem orar. É impossível. E para orar, existe também um pré-requisito. E é isto que nós queremos, juntos com vocês, pensarmos e aprendermos da palavra de Deus. Muito bem, já tem alguns irmãos aqui conosco, né? Adorando a Deus, e eu quero cumprimentá-los com alegria. Cumprimento aqui a nossa irmã Cleusa Tiliac, que Deus abençoe, irmã Cleusa, aleluia. Também nosso irmão Jonas e a sua esposa Lohane. Cumprimento também nosso querido irmão lá em Barrinha, Licério Gomes, a irmã Cássia, né? Aos seus filhos, que Deus abençoe. A Fernanda, lá nas Minas Gerais. Cumprimento a tia Aparecida Rogine, o tio Aparecido, lá em Tanabi. Quero cumprimentar também, aleluia, ao diácono, nosso irmão Jander, irmã Renata e toda a família. A nossa irmã Laudiceia Nunes, ao Kleber, a Leia e ao Silas. Cumprimento também a Gisele Bernardes, né? E o Osiel, seu esposo. Glória a Deus. Quero com alegria cumprimentar a Lívia Esquisato, nosso querido irmão Aparecido e irmã Eliette, ali na chácara. Cumprimento com alegria também a minha cunhada Delza, meu irmão Isaías, lá em São Paulo, pastor Luiz Carlos Mota e a nossa irmã Elza. Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos que fazem parte desse culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Quero ainda cumprimentar nossa irmã Isabel Ribeiro. Que Deus abençoe, irmã Isabel. Glória a Deus, que o Senhor lhe dê vitória. Glória a Jesus. E eu quero, nesse instante, convidar aos nossos irmãos para juntos cantarmos o hino de número 306. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 306. Aleluia! A palavra de Deus é um tesouro. Glória a Deus. Vamos então louvar ao Senhor, cantando com bastante alegria esse hino de louvor ao nosso Deus. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de
Aleluia! Esse é o poder da palavra. E é esta palavra que nos propomos nesta noite a anunciar, a falar, a ensinar. Aleluia! Eu quero cumprimentar ainda nossa querida irmã Dirce Mendes, aqui da nossa igreja sede, irmã Dirce, que Deus abençoe a sua vida. Também cumprimento a irmã Lucilene, seu esposo, irmão Aparecido, e a Isabelle. Glória a Deus. Nossa irmã Conceição Toledo, lá em Icém, né, e toda a sua família. Também quero cumprimentar o presbítero Caetano, né, nosso companheiro, pastor local da nossa congregação do bairro Nova Pacaembu. E cumprimento também a sua esposa, irmã Lucimar Crégio, né? E toda a sua família, os seus filhos. Glória a Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Glória a Deus. Estamos vivendo dias críticos, dias difíceis. Estamos distantes uns dos outros, né? No isolamento social, mas continuamos acreditando no Senhor, continuamos esperando no Senhor, continuamos confiando no Senhor. E eu quero aqui dar uma saudação especial para os nossos irmãos aqui do bairro Guaraniúva, da nossa congregação, para os nossos irmãos do bairro Nova Pacaembu, para os queridos irmãos da nossa congregação ali no Alto Íris, e para os queridos irmãos do bairro Pureza e também do bairro Indaiá do Aguapeí, e para os irmãos de Irapuru e de Flora Rica. Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos continuar firmes, esperando no Senhor, confiando nele, que dele vem a nossa vitória. Aleluia. Eu cumprimento aqui também a minha irmã Lourdes Lima, lá em Cândido Mota, meu cunhado Nicanor e toda a família. Quero com alegria cumprimentar a nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano, a nossa irmã Sônia Ferreira, o pastor José Carlos, lá em Uberaba. Que Deus abençoe, meus queridos. Também a nossa irmã Eunice Eliotério, ali em Icém, e nosso irmão Cassari, seu esposo, né? Cumprimento também ao pastor Cícero Siqueira e a nossa irmã Aparecida, aqui da nossa igreja sede. Aleluia. O diácono Valdomiro Rocha e a nossa irmã Jô. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos estes que estão adorando ao Senhor conosco. Esta é a nossa proposta: adorar e bendizer o nome do Senhor. Mas, sem delonga, eu quero, nesse instante, junto com vocês, ler a palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6. Vamos ler a partir do vamos ler do versículo 9 até ao 13, né? Glória a Deus. Diz assim, Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Jesus. Eu queria, junto com você, nesse instante, orar, mais uma vez, falar com Deus. Amado Senhor, nós estamos na Tua presença e o Senhor conhece as minhas limitações e também conhece as necessidades dos irmãos e amigos que estão em seus lares, participando desse culto e precisando de uma palavra. Peço que o Senhor nos dê, através do Teu Espírito, a palavra certa, a palavra correta, a palavra necessária para preencher a necessidade espiritual de cada um. E que todos, Senhor, sejamos ensinados e doutrinados. Todos, Senhor, sejamos fortalecidos e abençoados. Usa-me nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Aleluia. Nós falamos na terça-feira próxima passada sobre este assunto e às vezes oração envolve na nossa experiência pessoal até uma certa controvérsia, não porque oração seja um tema controverso, é porque às vezes nós agimos de uma forma e quando vamos orar, não alcançamos os objetivos que queríamos. E às vezes nos frustramos, procuramos algum culpado, né? Porque o homem é sempre assim, ele sempre vai procurar um culpado. E dificilmente o culpado será ele mesmo, né? Veja que lá no Éden, quando Deus indaga a Adão, Adão diz: a mulher que tu me deste. Quando Deus vai falar com Eva, Eva diz: a serpente me enganou. Então, na verdade, os homens vivem à procura de culpados. Porém, oração não é simples e puramente um amontoado de palavras, de pedidos, de rogos, de exigências para com Deus. Não. Oração é isso que Jesus está mostrando aqui. Quem quer viver de oração, você tem que entender isso daqui. Algumas pessoas imaginam que esta oração, que nós chamamos oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo, né? E se ela for uma oração modelo, eu pergunto para você, em quanto tempo você levaria para fazer essa oração? 1 minuto? 1 minuto e meio? 2 minutos? E acabou a oração? Não. Essa oração aqui que Jesus ensina é mais uma doutrina do que propriamente um modelo de oração para você fazer todos os dias. É mais um ensinamento, é mais uma orientação de vida para quem quer orar. E as nossas frustrações, quando o assunto é oração, é justamente porque o dito cristão não está obedecendo às normas
desta oração que Jesus passou aqui. Nós falamos na terça-feira próxima passada, né, que em primeiro lugar, oração é uma necessidade. Segundo, oração é um dever. Oração é um dever. A pessoa que se diz cristão, que não ora, ele já está cometendo uma falta tremenda. Porque o verdadeiro cristão, ele tem a obrigação de orar por si, orar pela sua família, orar pela sua nação, orar pela igreja, e vai daí por diante. E na terça-feira, nós falamos sobre isso, que a oração deve ser dirigida ao Pai, ao Senhor, ao nosso Deus. Aleluia. Mas falamos até o versículo 10. E desta feita eu queria meditar com vocês do versículo 11 em diante. O versículo 11, nas palavras de Jesus, está assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe, irmão, irmã, amigo e amiga, que uma coisa é verdade: você não terá o pão se você não trabalhar. Você, eu, nós. Você precisa trabalhar. Se você tem condições físicas, mentais, psicológicas, então você deve trabalhar. Mas nem por isto significa que o seu pão está garantido. Porque nós temos que aprender a depender de Deus. Isso daqui, quando Jesus fala sobre isto, ele está demonstrando que a nossa vida deve ser uma vida de dependência em tudo de Deus. Em tudo. Muitas vezes a gente diz: não, eu só como porque eu trabalho. Até em partes isso é uma verdade. Porque Paulo diz que quem não gosta de trabalhar também não deve comer. Mas na minha experiência de vida, eu percebo que os preguiçosos são os que mais comem. Mas Paulo diz que quem não gosta de trabalhar não deve comer. Essa deveria ser a lição que o pai de família deveria dar ao filho que não quer trabalhar, à filha que não quer trabalhar, a pessoa que não quer trabalhar, a esposa que não gosta de trabalhar, o marido que não gosta de trabalhar. Ele deveria ficar com fome. Ao menos é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou arrumando uma doutrina. Mas, voltando ao nosso assunto, Deus quer que nós dependamos dele. Até porque, pense, aqui diz: o pão nosso de cada dia. É assim mesmo que a gente faz? Nós estamos contentes mesmo com o pão de cada dia? Veja que mesmo nós, os cristãos, às vezes fazemos tudo errado. Porque o Senhor Jesus disse que é para pedir o pão cotidiano, o pão de cada dia. Mas nós só estamos felizes quando vamos no mercado e enchemos 3 ou 4 carrinhos que você diz: olha, eu
tenho comida aí para 1 mês e meio, para 2 meses, para 3 meses e para tanto tempo, aí você está feliz. E muitas vezes compramos tanta coisa e no dia seguinte nem daquilo ali vamos comer. Vocês se lembram quando iniciou essa pandemia? Os supermercados, os grandes atacadistas, o sofrimento, as pessoas se autoabastecendo, parece que estavam comprando para passar um ano. É uma loucura, porque as pessoas não acreditam que Deus vai cuidar delas. Mas a palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, que o Senhor cuida até da erva do campo, que de manhã ela nasce, o lírio do campo, e quando é à tarde ela morre. A palavra de Deus diz que Deus cuida dos passarinhos que não plantam, não fiam, mas nós teimamos em não confiar no Senhor. Teimamos. Falta-nos a verdadeira confiança. Com a minha idade, eu já passei nesse país por algumas crises. E eu me lembro, quando morava em São Paulo, nós passamos pela crise da carne, a falta da carne, a falta do açúcar, a falta do gás. E aí, quando você chegava nos supermercados, você via um pai de família comprando 60, 70, 100 quilos de açúcar. E eu me lembro claramente, quando residindo ali em São Paulo, com essa questão da falta do gás, um dia a polícia percebeu que um cidadão, um pai de família, ele estava com quase 30 botijões de gás dentro de casa, fazendo da sua casa um verdadeiro paiol. Para quem não sabe o que é paiol, eu não estou falando daquele lugarzinho lá no sítio, não, que a gente chamava de paiol, onde guardava o milho, o arroz, o feijão. Não, paiol é uma linguagem militar, é onde o exército guarda ali os seus materiais bélicos, os explosivos. Fez da sua casa um verdadeiro paiol com quase 30 botijões de gás. Por quê? Porque não acredita que se ele comprar só aquele botijão de gás, que amanhã ele voltará e ele terá outro. Mas nós teimamos. Mas aprendamos uma coisa: Deus não está preocupado. Deus não está preocupado em te dar isso ou aquilo para anos e anos. Deus está preocupado em saciar a tua necessidade agora, hoje. Sabe por quê? Porque o tempo que nós temos é só hoje. Eu não entendo nada mais do que hoje. Eu não entendo de amanhã. Eu não entendo de depois de amanhã. Eu não entendo de 2021, de 2022. Eu não entendo hoje. Eu não entendo de junho, de julho, de agosto, de setembro, outubro, novembro. Não, eu só entendo hoje. Eu sei que hoje eu estou aqui. Agora estou aqui. Estou falando a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus. Aleluia. Revelando aqui através do Espírito Santo o maravilhoso pensamento de Deus através da sua palavra. Mas, se vocês me perguntarem de amanhã, eu não sei nada de amanhã. O amanhã, quem domina é só Deus. Há um hino avulso, muito lindo, que diz assim: hoje vivo em dias claros, amanhã não sei dizer. Hoje é uma realidade para mim, amanhã está no coração de Deus, está nos domínios de Deus. Aprenda a confiar no Senhor
se preocupe com hoje. Com hoje. Aleluia. Mas, continua, o versículo de número 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Oração, quem ora, quem fala com Deus, deve estar com uma consciência pura, com uma consciência sem acusação do pecado, com uma consciência limpa. Diz o escritor aos Hebreus, isso é muito interessante. Hebreus, vamos ler capítulo 10 de Hebreus, e o versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem vai à presença de Deus orar, tem que aprender isto. Perdoa-nos as nossas dívidas. E eu só posso pedir para o Senhor que perdoe as minhas dívidas, os meus pecados, as minhas faltas e as minhas falhas, se eu tenho consciência. Porque um dos grandes problemas não é que não temos pecado, não é que não temos falha. Um dos grandes problemas é negar as nossas próprias falhas, é não assumir as nossas falhas. Mas quando vamos diante de Deus, automaticamente a presença de Deus, que é um Deus santo, Ele vai rechaçar a mim, a você. Ele não vai ouvir a tua oração. Sabe por quê? Porque não está coberta de santidade. E a palavra de Deus, ela é tão clara quando diz: mas todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de ser ajudado. Todo aquele que é santo, aprenda isso. Se você ora ao Senhor, assuma as tuas falhas. Quando você pecar, não faça de conta que não aconteceu nada. Mas a segunda coisa é aqui em Provérbios, capítulo de número 28. Olha o que diz Provérbios, capítulo 28 e o versículo 13. Aleluia. Provérbios 28 e 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe por que nós vemos gente transitando de uma igreja para outra, de uma denominação para outra? Com certeza, essas pessoas têm uma vida condenável diante de Deus. Não é porque mudaram de igreja, não. A coisa não é esta, não. Mas mudam porque pecam aqui e vão para lá. Aí começam a imputar ao pastor, aos líderes da igreja, a membresia da igreja e a igreja em geral, que a igreja não tem amor, que a igreja não é misericordiosa. Mas não é. É porque pecaram aqui e não se acham em condições, acham que é humilhação demais assumirem os seus pecados. Então eles vão para outro lugar e acham que o lugar vai mudar o status deles diante de Deus. Um pecado cometido, não assumido, não confessado, nunca será perdoado. Por isso, aprenda a ir diante de Deus, aprenda a confessar as tuas fraquezas,
aprenda a chegar diante do Senhor e, se necessário, diante da igreja do Senhor, e confesse as tuas faltas, os teus pecados, porque você vai alcançar misericórdia. E o que é interessante, que a palavra de Deus diz que o pecado, ele faz divisão entre nós e Deus. Olha o que Isaías diz. Isaías fala isto no capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então perceba o quanto o pecado é terrível. Pessoas há que vivem arrastando anos e anos, fornicação, adultério, mentira, coisas violentas que vão corroendo, que vão matando, que vão arrebentando a pessoa aos poucos, mas eles não querem confessar. E é lógico, quando vão orar, não sentem a presença de Deus. Quando precisam do Senhor, não têm o Senhor. Mas por quê? Será que o Senhor é seletista? Não, o Senhor é santo. Ele simplesmente diz: se você quer orar, viva em santidade. Mas o que a gente aprende nesse versículo 12 é o seguinte. Versículo 12, ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. É assim mesmo? Eu perdoo mesmo? Você perdoa mesmo? Hein? Perdoa? Nós perdoamos mesmo? Você sabe que a mensagem do Evangelho, ela é bela. E pregar o Evangelho é maravilhoso. Eu me lembro de uma certa vez, quando eu era pastor auxiliar em uma igreja, e o pastor que estava ali, ele fora transferido para um outro lugar. A bem da verdade, ele não deu certo a permanência dele ali, e ele chegou no dia da saída dele. Ele falou, e eu estava lá, eu ouvi: meus irmãos, eu amo a todos vocês, eu tenho todos vocês no meu coração, não tenho nada contra vocês. Aí tudo bem. No dia seguinte, um dos irmãos daquela igreja, que esse pastor não o via com bons olhos, porque o irmão não concordava, às vezes, com as atitudes treslocadas dele, encontrou o pastor no banco. E aí foi lá e: paz o Senhor, pastor. O pastor virou as costas e foi embora. Aí ele falou assim: mas pastor Ananias, que hipocrisia, que coisa terrível. Muitas vezes, das palavras para as ações, há uma distância muito grande. Mas aqui, quem ora tem que aprender não só pedir perdão, mas também tem que aprender a perdoar. Você tem que ter esta grandeza. Você tem que ter esta grandeza.
o sucesso da tua oração, da minha oração, da nossa oração, só será real a partir do momento em que eu aprender a confessar as minhas faltas, suplicar o perdão do Senhor, pedir perdão a quem eu ofendi. E outra coisa, perdoar a quem me ofendeu. Não importa qual foi o tamanho da ofensa, não importa. Sabe por quê? Jesus nos perdoou, não porque fôssemos amigos dele, mas a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Mas o Senhor nos perdoou. Eu lembro, em 1975, quando eu tinha 17 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu estava numa situação tão terrível. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fui, parece que eu estava carregando uma carreta dessas que arrastam 3 vagões, né? Essas carretas grandes, né? Parece que eu estava com um peso daquele, mas quando Jesus me encontrou, Jesus me perdoou, eu voltei para casa, leve, em paz, alegre. Sabe por quê? O perdão de Deus na minha vida. O perdão de Deus na minha vida. Uma experiência que eu quero passar aqui para vocês, e talvez você que me conhece, já ouviu eu falar? Quando eu me entreguei para Jesus, eu estava com um problema sério com o meu pai. Meu pai era alcoólatra e meu pai criava muitas dificuldades dentro de casa. E eu não conhecia Jesus, não servia Jesus. E eu estava com um ódio do meu pai, tremendo, mas um ódio mesmo, mortal. E estava tendo um problema com um vizinho também de sítio, ali no Paraná. Eu sei que eu fui para Londrina com toda aquela carga, com todos aqueles pecados. E quando eu voltei de Londrina, que Jesus me perdoou, que Jesus me deu paz, eu não lembrava mais de ódio contra o meu pai, eu não lembrava mais de ódio contra o vizinho, o meu coração estava livre. Aleluia, glória a Deus. Aprenda a perdoar pessoas. Tem muitos crentes que dizem assim, a gente perdoa, mas no coração fica a marca. Ora, então isso não é perdão. Não é perdão. Aprenda a perdoar. Eu tive uma experiência, já depois de pastor, com um pastor meu. Ele foi tão tirano, ele foi tão terrível, que chegou, eu passava tantos pensamentos pela minha cabeça. Mas um dia eu me levantei para orar de madrugada e eu falei para o Senhor, Senhor, eu acredito que na situação que eu estou pior do que ele, mas eu quero fazer uma coisa, venho à tua presença e venho perdoar a ele. Ele não está aqui, ele não sabe, ele não viu, mas eu estou perdoando a ele, para que o meu coração encha de paz. E naquela noite, foi uma noite de vitória para mim, porque saiu aquela mágoa do meu coração, saiu tudo aquilo, e eu fiquei liberto. Aleluia, glória a Deus. Então pense nisto, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja bem, olha o que Jesus ensina. Muitas vezes nós estamos congregando, irmãos, debaixo do mesmo teto, mas odiando um ao outro, detestando um ao outro, quando poderíamos perdoar e esquecer tudo. Mas o versículo 13, eu quero me adiantar aqui um pouquinho. Versículo 13 diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Há uma versão que diz: não nos deixe cair na tentação, que eu acho que é até mais apropriada, né? Não nos deixe cair na tentação. E olha, quando a gente fala sobre tentação, essa coisa é tão interessante, porque muitas vezes a tentação vem de nós mesmos, vem da nossa própria carne. Tem pessoas que eles ficam culpando o diabo por tudo, né? Eles tropeçam, diz que foi o diabo. Eles têm um dia que não foi bom, diz que foi o diabo. E eu fico até desconfiado desse pessoal que vive culpando o diabo, porque se é o diabo que está fazendo tanta coisa, onde está Jesus na vida dele? Onde está Jesus na minha vida? Se é o diabo que está fazendo. Mas, às vezes, algumas tentações são da nossa própria carne. Até porque, meu irmão, o diabo não adivinha teu pensamento. Quem conhece o teu pensamento e o teu íntimo é só Deus. E há aquelas pessoas a quem você revelar. E se você revelar, o diabo vai saber também. Mas aqui não nos deixe cair em tentação. Até porque a tentação, o diabo tenta a todos. O diabo tentou Jesus. Não vai tentar o pastor Ananias? Não vai tentar você, irmão, irmã? O diabo tenta a todos. Mas o que nós precisamos é estar atento. Primeiro lugar, que Jesus ensina é que o cristão tem que aprender a vigiar. Aprenda a vigiar. Muitas vezes nós dizemos que somos de oração, somos de muita oração, mas não vigiamos um segundo. E outra, o conselho bíblico não é orai e vigiai, não, mas é vigiai e orai. A vigilância é fundamental. Olha o que diz Mateus 26 e 41. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, irmão. Seja vigilante com o que você empresta a tua mente para estar pensando. Seja vigilante com as palavras que saem da tua boca. Seja vigilante com aquilo onde você está empregando a tua visão, os teus olhos. Seja vigilante para onde os teus pés estão te conduzindo. Seja vigilante. Esteja atento. Tome cuidado. Veja o meio que você está andando. Até porque o nosso arqui-inimigo é o inimigo pior que existe, porque é o inimigo invisível. Nós estamos vivendo nessa pandemia
E a coisa mais cruel é que o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nos lugares, nos castelos, nas mansões, nos barracos ou debaixo das árvores, só se fala de coronavírus. Mas eu quero perguntar para vocês, cadê ele? Quem viu ele? Se vê a ação, se vê pessoas morrer, mas você não enxerga ele. Mas ele é real. Está matando pessoas. E muitas pessoas. Assim é o inimigo das nossas almas. É por isso que nós precisamos vigiar. Olha o que Pedro diz. 1 de Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Olha o que Pedro fala. Sede sóbrios, vigiai. Aleluia. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o que nós temos que fazer? Vigiar. Quantas pessoas, por não vigiarem, hoje estão fora da comunhão da igreja, porque adulteraram, porque fornicaram, porque mentiram, porque roubaram, porque fizeram coisas, porque mataram, porque fizeram coisas sem vigilância nenhuma. E a qualidade de vida espiritual que você tem depende da vigilância com que você emprega na sua vida espiritual. Se você não vigia, olha, eu vou contar uma história bíblica para você. Pense bem. José foi introduzido na casa do principal general do Egito. José era jovem, moço, forte, viril, e de repente a mulher de Potifar põe os olhos nele. Ora, se José não conhecesse ao Senhor, ele diria: rapaz, você acha que eu vou perder uma oportunidade dessas? Mulher bonita, mulher famosa, eu estou aqui, solteiro, estou livre. Rapaz, se eu não aproveitar essa oportunidade, é o que passa na cabeça de pessoas quando não vigiam. Quando não vigiam. E a palavra de Deus diz que José fugiu, pagou um preço caro, mas é melhor pagar um preço, você estando na inocência, do que culpado por algum pecado. Eu não sou juiz de ninguém e nem quero aqui me travestir de herói, até porque, na minha opinião, para mim, heróis não existem. Mas eu quero dizer, quantos companheiros de ministérios, quantos obreiros, quantos irmãos nossos na fé, quantas irmãs, quantos jovens, quantos moços e moças fracassaram, tiveram a sua vida fracassada, porque não vigiaram. Então aprenda a vigiar, porque aqui a oração diz: não nos deixe cair em tentação. Mas finalizando, diz ainda o versículo: mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. A oração, quando você está na presença do Senhor, aprenda a fazer isso. Se você vigia, você já está fazendo a tua parte.
mas peça ao Senhor para te livrar. Porque há coisas que só tendo força de Deus para você vencer. E é justamente na oração é onde você encontra poder para vencer o mal. Peça ao Senhor: Senhor, livra-me do mal. Porque disse Pedro que o Senhor, Ele é tão bom. Na sua segunda carta, capítulo de número 2 e o versículo 9, olha o que diz Pedro, glória a Jesus. Segunda de Pedro 2 e 9, aleluia. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim sabe, aleluia, o Senhor livrar da tentação os piedosos. O Senhor sabe te livrar, o Senhor sabe te guardar, aleluia. Não fique se escondendo atrás de fraquezas, porque tem crentes que já se convenceram: todo mundo é fraco, todo mundo é falho. Nada vai justificar o teu fracasso, nada justifica o meu fracasso, mas orando ao Senhor, eu encontro forças para vencer. Mas, ao final da oração diz: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Eu queria, em breves palavras, dizer isso aqui para você. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Vamos repetir junto? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Mais uma vez. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Talvez você esteja encabulado e pensando: mas pastor, por que tanta repetição? Até porque a repetição, ela é pedagógica, certo? Paulo diz: eu não me canso de vos dizer sempre as mesmas coisas. Mas eu quero dizer para você que nós fazemos parte de um reino, que esse reino não é meu. Que este reino tem um rei. E que neste reino eu fui inserido. Disse Pedro que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui diz pronome possessivo, pronome pessoal possessivo. Teu é o reino, o poder e a glória, certo? Isso significa que neste reino eu não sou dono de nada. Eu não sou dono de nada. Eu percebo que alguns companheiros, me perdoe, companheiros, que eu não quero atacar ninguém, não é esse o meu objetivo. Quando assumem uma igreja, eles se sentem donos. Eles espancam um, arrebentam outros, fazem o que querem. Ninguém tem vez e nem voz, ninguém tem voto. Ali é do jeito dele e acabou. Tá entendendo, irmão? Ali a única pessoa que pode falar é ele, porque ele manda, ele faz. Mas eu pergunto para os irmãos, pense bem. Eu estou aqui em Pacaembu, por bondade de Deus, há cerca de 4 anos e meio, certo? E se Deus hoje dissesse a Ananias: a partir de agora, eu não vou estar com você. Você vai falar, mas eu não vou
dar graça e poder às tuas palavras. Você vai orar, eu não vou responder. Você vai pregar, mas eu não vou salvar almas. E a partir de hoje eu vou tirar a minha graça de sobre você e o meu poder de sobre a sua vida e a autoridade que eu dei para você. Eu pergunto para os irmãos, o que eu poderia fazer sem tudo isto? Que igreja que me queria como pastor? Então pense, é isso que eu quero falar para você. Primeiro, pastor, nós não somos donos de nada, nós só somos servos. Meus amados irmãos, igreja, vocês também não são donos de nada, nós só somos servos. Olha, nas cartas de Paulo, eu acho interessante as saudações de Paulo. Filipenses 1:1, é só um exemplo, porque nas cartas dele todas estão assim. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Quando a gente olha para Paulo e vê a grandeza do ministério desse homem, a gente pensa, meu Deus, mas ele diz, eu não sou mais do que servo. Vamos lá para Moisés. Josué, livro de Josué, capítulo 1 e 2 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Aí versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Às vezes a gente acha, irmãos, que a gente é o dono de tudo. Você dá murro em púlpito, você ofende irmãos, você passa por cima. Você só é servo, meu filho. Nós só somos servos. Ah, mas eu sou fundador aqui desta igreja, eu estou aqui há 50 anos. Você é só servo, meu filho. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Lembre-se, o Deus com que você fala, Ele é o dono de tudo. Eu e você só somos servos. Diz no livro dos Salmos, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Amém? Então, aprendamos a orar com Jesus. Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que a tua oração seja uma oração vitoriosa. Amém. Eu quero convidar aqui o pastor Luciano para ele estar apresentando os pedidos de orações e estaremos orando por você e com você. Eu quero saudar nosso irmão Felipe Espereta, que está aqui também nos ajudando. Deus abençoe, Felipe, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por termos ouvido a sua palavra, o estudo bíblico, o ensino da sã doutrina. Glória a Deus. Desejo saudar o Caetano Silva, ele está retransmitindo, pastor, em tempo real, tá? A paz do Senhor, irmão Caetano, presbítero Caetano, Deus abençoe por ser esse canal de bênção. Temos aqui alguns pedidos de oração. O meu irmão Sandro pede oração pela dona Cícera, por sua família e pela nação. A irmã Dirce pede oração por sua vida e por tua família. E tem aqui um pedido da irmã Lourdes, ela diz que a Ruth pede oração pelo seu irmão, por sua cunhada e também por um primo seu que estão enfermos. Meus amados, nós vamos estar orando e neste momento quero pedir que os irmãos continuem orando pelo Pedrinho, Pedro Henrique, também o Pedrinho, neto do nosso pastor, para que Deus continue o abençoando, orar pela igreja de um modo geral,
nós estamos distanciados uns dos outros e o nosso coração sente muita saudade. Vamos orar para que Deus possa intervir e sanar, colocar um basta nesse mal, para que muito em breve possamos estar aqui louvando e exaltando ao nome do Senhor juntamente uns com os outros. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos ao Teu nome por Tua palavra ministrada, Senhor, com perfeição, com didática, com excelência. Continue abençoando o Teu servo, pastor Ananias, sua esposa, seu ministério. Converta todo o empenho do Teu filho, Senhor, em prol ao Teu reino, em bênçãos sobre a sua vida. Também quero pedir, ó Pai, a Tua bênção sobre cada pedido de oração. Cada família que está atravessando por dificuldades, enfermidades, ó Deus, quer seja na ordem econômica, quer seja na sua saúde física, Senhor, todo o mal, nós oramos repreendendo no nome santo de Jesus. Pedimos a Tua boa mão sobre a nossa nação, sobre a Tua igreja, meu Senhor, cada irmão que conosco está em seus lares, aqueles que ainda não Te servem, que a Tua boa mão, Senhor, possa alcançá-los pelo Teu evangelho glorioso e Tua palavra que sempre está sendo ministrada. Abençoe cada família, cada vida, cada lar, para que o Teu nome continue sendo glorificado, Senhor, por meio dos Teus filhos. Assim nós oramos e glorificamos ao Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui. Quero também aqui cumprimentar ainda, já estamos encerrando, ao pastor Alessio e a família, a Guina Gomes lá em Icém, aleluia, a irmã Deusira, glória a Deus ao Sandro, a Valéria e o Rony, a Raíssa, glória a Jesus. Também cumprimento a minha filha, o meu genro e o meu neto, ali em Orindiúva, a nossa irmã Nena Moura, o Isaías, a irmã Cris Basso, o Felipe Cordeiro, glória a Deus, a irmã Cleusa Barbosa, aleluia, ao Rodrigo Sossais, a Camila Ismael e ao Ismael, que Deus abençoe, a irmã Sônia Dantas, ao pastor Severino Quirini e a Ruth, que Deus abençoe, meus irmãos, glória a Jesus, Também cumprimento ao meu companheiro, pastor Eude Leão, que Deus abençoe, pastor Eude, que saudade de você lá em Votuporanga, que Deus abençoe você, sua família, ao também seu pai, Orlando Leão, a sua mãe, a Márcia e todos da sua família, um abraço, glória a Deus. Cumprimento também a minha irmã, Maria José, lá em Tangará da Serra, que Deus abençoe, aleluia. Meus amados, são vários irmãos, irmã Vânia Martins, irmã Maria Aparecida Chagas, é a minha cunhada, Irmã da Lourdes, o irmão Anderson Silva, glória a Deus, aleluia. São bastante irmãos, pastor Gilmar de Oliveira e irmã Elisete, lá em Orindiúva, que Deus abençoe, aleluia. A irmã Ilma Araújo, que Deus abençoe, irmã Ilma, a irmã Rosa Macedo, autor 4, glória a Deus. A Mirtes, minha prima, a Mirtes, a sua mãe, a Cleusa, ali em Cândido Mota, que o Senhor abençoe, glória a Deus. Também quero cumprimentar aqui ao pastor Maurício Gatti, glória a Deus, pastor Maurício Gatti, que Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui com vocês, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amanhã, quarta-feira, estará conosco, ministrando a palavra de Deus, o presbítero Antônio Dantas, é presbítero aqui na sede. Que o Senhor abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.